Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo Mota e hoje é dia de trazermos resposta à nossa tradicional enquete dominical. Quem nos segue sabe nosso Instagram. Todos os domingos nós temos uma enquete discutindo algum tema sobre licitações e contratos, tá? E o tema dessa semana é um tema muito importante, muito relevante, algo inovador na lei de licitações e contratos, a nova lei de licitações e contratos, e que impacta consideravelmente na análise da habilitação técnico profissional, né, nas licitações e que tem impacto também e tem reflexo também nas sanções, no envolvimento dos profissionais que atuam nas licitações por parte das empresas, tá? Vamos à nossa enquete, primeiramente. Nossa enquete fala o seguinte: uma Secretaria de Estado realizou uma concorrência para uma obra com fundamento na Lei 14.133 de 2021 e seus regulamentos. Então, imaginemos que o órgão regulamentou toda a lei, tudo que era preciso na lei. Na fase da habilitação, a agente de contratação, descobrindo que o engenheiro indicado como responsável técnico para fins de qualificação técnico profissional deu causa em outro contrato à sanção impedimento de licitar aplicada à empresa contratada no âmbito estadual. Então, olha só, ocorreu a concorrência pela nova lei, concorrência, imaginemos que seja com a fase de lance, transcorreu a fase de lance, uma vez analisada a planilha da primeira colocada, né, da primeira construtora, né, após a fase de lance, foi aceita a planilha e iniciou-se a fase de habilitação. E no edital, imaginemos aí, pela própria lógica da questão, que foi pedida qualificação técnica da empresa, qualificação técnica profissional, qualificação técnica operacional. Inclusive, é o que é regrado lá no artigo 67, a documentação que é preciso para fins de qualificação técnica. Né? E aí, no momento da análise da qualificação técnica profissional, que é do engenheiro responsável que atuará, né, que foi indicado pela licitante como responsável técnico daquela licitação, nós temos aí o quê? Que o agente de contratação verificou que o engenheiro ele tinha dado causa em um outro contrato que a construtora possuía com a administração pública e aqui aquele contrato resultou em uma sanção, impedimento de licitar, né, que está lá no artigo 155 da Lei 14.133. O agente de contratação, então, não aceitou a documentação do engenheiro e inabilitou a empresa por não comprovar a qualificação técnica profissional. Tendo o licitante recorrido devido à não aceitação do profissional, o recurso deverá ser procedente? Olha que caso que poderá sim acontecer na nossa nova lei de licitações e contratos. Né? Uma licitante participando de um certame, indicou, apresentou sua qualificação técnica operacional, seus atestados de capacidade técnica e apresentou aquele profissional, a CAT, né? CAT do profissional que atuará como responsável técnico lá pelo contrato para se analisar se atende aos critérios habilitatórios. E aí o pregoeiro observou que aquele engenheiro, de alguma forma ele diligenciou, descobriu que aquele engenheiro, ele deu causa em um outro contrato com a administração pública, a sanção impedimento de licitar. E ele não aceitou a qualificação técnico profissional desse engenheiro para fins da comprovação técnico profissional da empresa que estava vencendo. E aí inabilitou a empresa por não ter comprovado isso aí. E aí? Né? Essa atuação do engenheiro em um outro contrato, ele deu causa, né? Isso aí impacta em uma outra licitação? Pois bem, vamos ver. Primeiramente, vamos relembrar o artigo 155, as sanções da nova lei de licitações e contratos. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nessa lei as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de idoneidade para licitar ou contratar. Nós já vemos então, tecendo rapidamente o comentário, que nós não temos mais na nova lei a sanção de suspensão temporária de licitar e contratar, que era inclusive uma discussão que havia acerca da sua abrangência entre o Tribunal de Contas da União, TCU, e o STJ. TCU entendia que a suspensão temporária tem abrangência apenas no órgão sancionador, enquanto que o STJ em toda a administração. Vemos também que na nova lei
vem para a nova lei a sanção de impedimento de licitar e contratar, constante lá do artigo da lei 10.520, apenas do pregão, né? Só existia no pregão esse impedimento de licitar e contratar, tá? E a declaração de idoneidade já existia na lei 8.666. Como complemento, trouxemos o parágrafo 4º, né, que é a sanção prevista no inciso 3º, impedimento de licitar e contratar, que é tratada na nossa enquete, né, será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos, e aí são citados alguns incisos do artigo 155, quando não justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirão o responsável por licitar e contratar no âmbito da administração pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção pelo prazo máximo de 3 anos. Então, o impedimento de licitar mantém-se o mesmo entendimento, né, agora de forma mais clara, né, do artigo 7 da 10.520. Se a Secretaria de Estado sancionou aquela empresa com impedimento de licitar, aquela empresa está afastada das licitações, das contratações com aquela administração daquele Estado. Se for do município, dentro do município, se for na esfera federal, em qualquer órgão da esfera federal, tá? Mas olha só, a nossa enquete, trazemos então a regra do impedimento aí de licitar como sanção. Mas a nossa enquete está discutindo o reflexo que essa sanção tem com uma capacitação técnica profissional de um engenheiro em um outro certame. E essa regra está exatamente no artigo 67, que traz que a documentação relativa à qualificação técnica profissional e técnico operacional será restrita a... E temos a relação dos documentos, né? A própria apresentação do profissional, devidamente registrado no Conselho Profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica, ART, por execução de obra ou serviço de características semelhantes para fim de contratação. O inciso segundo, a comprovação da empresa. Temos a questão da discussão do conhecimento do local, da vistoria, né? E aí temos a documentação. E aí no parágrafo 12º nós temos a seguinte regra. Na documentação de que trata o inciso 1º do caput, quer dizer, na documentação técnico-operacional do profissional, né, que vai apresentar a RT, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas no inciso 3º e 4º do caput do artigo 156 desta lei, em decorrência de orientação proposta de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. Então, meus amigos, vejam que a lei traz algo muito sério, não é? A lei traz uma seriedade enorme com relação à responsabilidade do engenheiro, no caso, né, responsável técnico por um determinado contrato da administração pública. E que isso aí, se por acaso aquela empresa for sancionada com impedimento de licitar, que é o inciso 3º do artigo 155, e o inciso 4º do artigo 156, que é a declaração de idoneidade, e por acaso for verificado que no processo houve, o engenheiro deu causa, né? O engenheiro aí, como a própria lei diz, olha só, em decorrência da orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade, olha o que a lei diz, a documentação dele não será aceita, admitida para fins de qualificação técnico profissional. E é exatamente o que a nossa enquete traz, não é? Então, indicar o engenheiro, descobrir que o engenheiro indicado, né, para fins de qualificação técnica profissional, deu causa e outro contrato, a sanção de impedimento de licitar, aplicada à empresa contratada no âmbito estadual, quer dizer, no mesmo âmbito do estado da licitação. Então, o agente de contratação não aceitou o documento do engenheiro e inabilitou a empresa por não comprovar a qualificação técnica profissional. Não comprovou por quê? Porque ela apresentou um engenheiro que não pôde ser aceito seu atestado de capacidade técnica, tá? E a resposta, então, meus amigos, entendemos que é não, né? Tendo a licitante recorrido devido à não aceitação do profissional, o recurso deverá ser procedente? Entendemos que não deverá ser procedente, como aí 43% dos colegas participaram. Vimos aí que houve uma 57 para 43, houve realmente uma boa discussão com relação ao tema. Observando lá na estatística do Instagram, mais de 220 participantes, né? Então, olha que assunto importante. Então, muita atenção com relação a isso aí, tá? E, logicamente, isso aí deverá ser regulamentado, mas nós trouxemos lá que
a própria lei tenha sido regulamentada no nosso caso concreto. É importante esse regulamento também para trazer essa questão da segurança também na habilitação técnica da empresa, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos colegas que vêm no direct discutir, até mesmo já responder a enquete. Lembramos, meus amigos, que, atenção, estamos com a segunda turma aberta para o curso Formação da Agente de Contratação e Equipe de Planejamento no Atlântico Praia Hotel João Pessoa, que ocorrerá a segunda turma nos dias 13, 14 e 15 de março, juntamente com o professor Abimael Torcati. Trataremos do planejamento até a contratação em um curso com 24 horas aula sobre toda a lei, jurisprudência do TCU no que for possível da nova lei, né? Normas infralegais da Secretaria de Gestão e alguns outros exemplos que nós temos aí em alguns estados sobre alguns regulamentos, tá? Então não percam, porque as vagas são limitadas. A primeira turma ocorrerá dia 27, 28 de fevereiro e 1º de março e já se encerraram as inscrições porque não temos mais vagas. E a segunda turma já estamos já com quase 30% de vagas preenchidas. Então não perca sua vaga, tá? E aí orientamos os colegas que não reservem hotel e passagem antes de fazer a sua inscrição, tá? Porque as vagas são limitadas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.